Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar na diversidade de seres vivos que existe no mundo? E já pararam para pensar também que indivíduos, mesmo sendo da mesma espécie, apresentam várias diferenças? O que explica esse fenômeno fantástico de cada ser vivo ser único é a genética. E no vídeo de hoje nós vamos aprender conceitos importantes para dar início à nossa playlist de genética geral. E nós vamos entender os mecanismos da hereditariedade, ou seja, como as características são passadas através das gerações de pais para filhos. Meu nome é Thaís Magalhães e seja muito bem-vindo para mais um vídeo neste canal. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo que a gente tem vídeo toda semana. Ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A genética é uma área imensa dentro da biologia, no qual a gente estuda os genes, a variação entre os organismos vivos, mas dentro dessa playlist a gente vai entender como que essas características são passadas e mantidas através das gerações. A gente vai entender de fato o que é essa hereditariedade. Então nessa aula de hoje a gente vai ver os principais conceitos para na aula que vem a gente começar a entender o mendelismo. Mendel, que é considerado o pai da genética, foi ele que descobriu como essas características são passadas através das gerações. Lá na nossa playlist de genética molecular, que eu tô deixando um card aqui em cima passando, a gente conheceu o DNA. O DNA é a molécula da vida. É a molécula que guarda todas as nossas informações. Então tudo sobre a gente vai estar lá no nosso DNA. E o DNA, como a gente já viu, é formado de várias letrinhas. Só que nem toda parte do DNA realmente tem uma informação de fato. É como se fosse uma palavra cruzadas, no qual tem várias letrinhas lá, mas só algumas partes têm uma informação preciosa. Essas partes do DNA que tem as informações para produzir uma característica são chamadas de genes. Então, genes vai ter informação lá para produzir uma proteína e o funcionamento das proteínas é quem gera as características dos organismos. Então, entendendo esse embasamento, vamos para os conceitos. O conjunto de genes é chamado de genótipo, ou seja, o genótipo é a constituição genética do indivíduo. Então, no genótipo vai estar nossas informações, como o nosso tipo sanguíneo, a cor do nosso cabelo, a nossa altura. Então, o genótipo são aquelas letrinhas lá do DNA que tem informação para produzir uma característica. Ou seja, a gente não consegue visualizar o genótipo. Mas, Thaís, eu consigo visualizar a cor do meu cabelo. O que você consegue visualizar é o fenótipo e que vai além disso, são as manifestações observáveis, comportamentais e fisiológicas. O fenótipo, então, vai ser a expressão do genótipo. Se eu tenho, por exemplo, um genótipo que determina que a cor do meu cabelo seja castanho escuro, eu vou ver essa cor do meu cabelo através do meu fenótipo. Mas vocês sabem que se eu quiser eu posso tacar uma tinta aqui e pintar de loiro, de ruivo, de rosa, de azul, da cor que eu quiser, não é mesmo? Então eu consigo alterar o meu fenótipo por causa do ambiente. Então o fenótipo é o resultado do genótipo mais a influência do ambiente. Um exemplo bem simples de como o fenótipo é o genótipo mais a influência do ambiente é que, por exemplo, a gente quando se expõe muito ao sol, a gente muda momentaneamente a cor da nossa pele, né? Então a gente tá alterando o fenótipo por causa do sol, né, que é o ambiente, mas o nosso genótipo continua sendo o mesmo. E só lembrando mais uma vez que nem sempre a gente consegue visualizar o fenótipo. Um exemplo bem simples é o tipo sanguíneo. Ninguém olha pra ninguém e fala, acho que o tipo sanguíneo dele é O. A não ser no meu caso, que todo mundo olha e fala, é a mais linda. A internet me cancela. É zoeira, galera. Mas seria muito útil se a gente conseguisse visualizar o tipo sanguíneo, né? Mas, felizmente, a gente consegue detectar. As nossas características genéticas são herdadas do nosso pai e da nossa mãe. Portanto, nós sempre vamos ter duas opções para a mesma característica. Ou seja, nós vamos ter dois genes para a mesma característica. Um que veio do pai e outro que veio da mãe. Por exemplo, a capacidade de enrolar a língua. Eu garanto pra você que se você consegue enrolar a língua, ou seu pai ou sua mãe consegue também, porque isso foi herdado de um dos dois. Ou talvez até dos dois. Sempre que a gente tem genes que têm informação para a mesma característica, eles são chamados de alelos. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um gene que torne uma pessoa ruiva, um gene que torne uma pessoa loira. São cores diferentes, mas são a mesma característica. Então, esses genes são alelos. E genes que são alelos ficam localizados no mesmo locus, que é um lugarzinho lá no cromossomo que recebeu esse nome, que é como se fosse a casinha deles, como tá mostrando aqui a imagem. Locus é a posição que o gene está no cromossomo.
Como nós vemos aí na imagem, os alelos para a mesma característica ficam no mesmo locus nos cromossomos homólogos, que são cromossomos que têm os mesmos genes. E vale lembrar que o plural de locus é loci. Então esses alelos, que são genes para a mesma característica, a gente também pode encontrar por aí como alelos sendo formas alternativas de um gene. Esses alelos são representados por letras. A gente poderia representar por corpo, jacaré, por unicórnio, por coração? Poderia representar pelo que a gente quisesse, mas para ficar mais simples, a gente representa por letras, até porque imagina você tá fazendo uma prova de genética e você tem que desenhar um unicórnio, né? Tá, beleza, Thaís, entendi. A gente recebe um gene do pai e um gene da mãe para a mesma característica. Mas como é que eu sei que característica vai aparecer em mim? Geralmente é aquele que você não quer que se manifeste. Brincadeira. A gente já sabe que os alelos são representados por letras, né? E acho que vocês já viram muito por aí, azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho. É bem simples. A letra maiúscula representa o alelo que é dominante. E a letra minúscula representa o alelo que é recessivo. Mas o que é que isso quer dizer? Não sei. Sempre que um alelo for representado pela letra maiúscula, significa que ele vai dominar. Ou seja, a característica dele é que vai ser expressa. Ele que vai mandar vai ser do jeito dele e é isso aí. Bem virginiano, né? Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Sempre que um alelo for representado pela letra minúscula, significa que ele é recessivo e que na presença do dominante ele não se manifesta. Então, por isso a gente já pode concluir que para uma característica recessiva se manifestar, a gente tem que receber 2 alelos recessivos. Não pode ter a presença de nenhum dominante ali mandando em nada. Então a gente já sabe que um alelo vem do pai, outro vem da mãe, por isso que a gente vê muito azão, 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 azinho e azinho, azinho, porque são 2 alelos, um do pai, um da mãe. Então vamos supor que o azão determine a cor roxa de uma plantinha, de uma florzinha lá, e que o alelo azinho determine a cor branca. Então indivíduos azão, azão vão apresentar a flor roxa, indivíduos azinho, azinho vão representar a flor branca. E eu pergunto pra vocês, se tiver um indivíduo azão, azinho, qual vai ser a flor da roxinha? Qual vai ser a cor da florzinha dele? É a mesma coisa que dizer que qual o fenótipo de um indivíduo com genótipo azão-azinho. Espertinho, vai ser roxa, né? Você já sabe que quando tem um dominante, só basta ter um, ele vai mandar em tudo e vai ser a cor dele. Então, alelos dominantes manifestam sua característica estando sozinho ou estando acompanhado com outro dominante. Já os recessivos, para manifestar sua característica, tem que ter 2 recessivos juntinhos, tá? Se tiver um dominante ali, já era, não manifesta. Mas voltando lá para as florzinhas, a diferença entre essas 2 florzinhas aqui, ó, que são roxas, a gente vê que o fenótipo é igual, mas o que muda é o genótipo. Enquanto essa daqui vai ser uma florzinha homozigota, ou seja, vai ter 2 alelos iguais, essa daqui vai ser heterozigota. Hétero vem de diferente, vai ter 2 alelos diferentes. E essa florzinha aqui branca também vai ser homozigota, tendo 2 alelos recessivos. Então os indivíduos heterozigotos vão apresentar 2 alelos diferentes. Mendel costumava chamar os indivíduos heterozigotos de híbrido, então vocês podem encontrar por aí em alguns livros, em algumas provas, mas eu não gosto muito de usar esse termo porque confunde. Já que no dicionário, híbrido significa um ser vivo que foi resultado entre o cruzamento de espécies, raças, variedade ou gênero distintos. E nesse caso, a gente está falando apenas de um indivíduo que tem alelos diferentes para a característica. E Mendel chamava os indivíduos homozigotos de puros, que é um termo que vocês também podem encontrar por aí. E agora, para esse vídeo e responda. No caso, pare depois que eu fizer a pergunta. Características dominantes, no caso, por dominar o recessivo, né? Enfim, características dominantes vão estar mais presentes na população? A resposta é... não! A acondroplasia é um tipo de nanismo gerado por um alelo dominante, mas ela é muito rara de ocorrer. Se você observar, a maior parte da população não porta nanismo. Outro exemplo são os olhos claros, que é uma característica recessiva, mas se você for na Europa, você vai ver que a maior parte da população possui olhos claros. Ou seja, uma característica ser dominante não significa que ela vai estar presente em maior quantidade na população. Então essa foi a aula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ficou com dúvida em algum conceito? Fala aqui embaixo que eu tô respondendo todos os comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Um exemplo... ai, cebolinha. Qual vai ser a flor da roxinha... Qual vai ser a flor da... Qual vai ser a flor... Acondroplasia. Ai, meu Deus, volta aqui, fono.
Acondroplasia. A acondroplasia é um tipo de nanismo gerado por um alelo dominante, mas a